Siri é um cara comum que acabou de despertar suas habilidades de sistema. Agora, o sistema desse cara tem um alvo, e qualquer um sob sua influência vai desmoronar sob o peso de seus sentimentos por ele. Atualmente, ele está encarando uma mulher demoníaca intimidadora, cuja mera visão já é suficiente para deixar o resto de seus companheiros morrendo de medo. Enfrentando esses chamados heróis da humanidade, ela se sente entediada com o estado impotente deles. Essa demoníaca gostosa é na verdade a princesa Yugi, filha do rei demônio, e ela está brincando com os humanos por ordem do rei. A heroína de classe D, Bella, está exausta e indefesa, aconselhando Cirrus a fugir sem ela, porque a princesa Yugi está muito além do alcance deles, especialmente porque nosso garoto Cirrus é um herói de classe F, o lixo do grupo. Mesmo estando no nível mais baixo, o cara tem coragem e se mantém firme diante da ameaça demoníaca, acreditando que pode lidar com ela. Palavras dele, não minhas. A vilã demoníaca está ali se espreguiçando, o que tenho certeza fez alguns de vocês sorrirem como se tivessem ganhado doce de graça. Mas na verdade, é porque ela está cansada de ver como a humanidade é fraca. Siri acaba tendo um sangramento nasal diante de seus irresistíveis encantos. Até Bella fica chocada por esse homem estar encarando uma ameaça que poderia acabar com a vida deles. Ela recomenda que priorizem fugir do campo de batalha o mais rápido possível. A princesa Yugi está tão despreocupada com a luta que um de seus orcs precisa lembrá-la de que ainda havia um humano em pé. Mudando de sexy para completamente psicótica, ela avança junto com seu grupo, sedenta por sangue. Enquanto isso, nosso garoto está lá literalmente provocando como um Shed. Mesmo que a princesa Yugi planeje transformar sua cabeça em uma taça de vinho, ao entrar no sistema, ele define a princesa Yugi como seu alvo. Enquanto a demoníaca está prestes a acabar com sua vida com um único golpe, os efeitos do sistema ativam completamente, e em vez de decapitá-lo, ela acaricia a parte de trás de sua cabeça e se inclina para um longo beijo. Sim, esse sistema esquisito realmente dá pontos de ataque por completar o beijo com sucesso. Acho que o sistema de Sung Jin-woo finalmente encontrou um rival. Enfim, Bella está surtando por causa desse palhaço. Até aquele orc aleatório está questionando o que diabos ela está fazendo no meio da luta. Armado com seu novo aumento de poder, Sirius derruba 3 monstros com um único golpe de espada, chocando a princesa Yugi, que recua em alta velocidade. O cara mantém uma expressão determinada, mas aposto que ele adorou. Já a princesa Yugi não faz ideia do que está acontecendo. Sua intenção clara era matá-lo, mas acabou trocando beijos com ele. Siri se mantém orgulhoso como um guerreiro nobre, rugindo que sacrificará seu corpo pela segurança da cidade. Provavelmente o maior sacrifício que já vi em qualquer história de Manhwa. Os subordinados de Yugi estão completamente confusos, já que ouviram rumores de que a princesa demoníaca tinha um namorado secreto. Mas estão surpresos por ser um humano de todas as coisas. Um dos guerreiros grita com seus camaradas por desrespeitarem a princesa, manchando seu nome ao associá-la a um humano. Quanto à princesa Yugi, ela realmente não quer que o rei demônio descubra esse incidente. Mesmo com o coração acelerado após aquela interação, Siri quer acabar com tudo ali mesmo. Então ela envia seus guerreiros para terminarem o trabalho. O cara, convenientemente, não usa sua habilidade de travamento neles e os enfrenta de frente, desviando de um golpe completo de um dos orcs. Infelizmente, mesmo com o aumento de ataque, seu equipamento não melhorou e se despedaça em um único golpe. O restante dos guerreiros se prepara para obliterá-lo. Um deles desfere um corte horizontal largo, fazendo Cirrus se abaixar e desviar para não ser partido ao meio. Suas estatísticas defensivas são baixas, mas ele contra-ataca usando o aumento de poder ofensivo, conseguindo quebrar a arma do inimigo. Mas outro orc o ataca por trás, como se Cirrus lhe devesse aluguel, forçando-o a recuar e revidar com um golpe crítico. Ao ver a batalha se desenrolar, Bella fica sem palavras. Claramente não é o tipo de série a que ela está acostumada. Enquanto isso, Cirrus lamenta não conseguir fazer mais do que arranhar a pele do monstro. Mesmo depois desse ataque, as coisas pioram quando a princesa Yugi literalmente cai do alto para esmagá-lo no chão. Siri é atingido, gerando uma onda de choque que lança Bella para longe e desperta a curiosidade dos demônios. Yugi finalmente o prende no chão, pronta para acabar com sua vida. Nem mesmo nosso garoto consegue achar uma saída dessa vez, enquanto um dos subordinados se prepara para decapitá-lo. Mas, inesperadamente, a princesa demônio o lança para longe com o rabo, impedindo que mate o humano miserável. O resto dos soldados fica confuso enquanto Yugi impõe uma ordem severa para que ninguém se mova. Afinal, ela quer acabar com o humano sozinha. De novo, palavras dela, não minhas. Os orcs comemoram, empolgados e animados com a decisão. E a cena é assustadora pra caramba, porque ela basicamente está prestes a arrancar a cabeça dele com uma mordida. Mas, para sua surpresa, Yugi apenas morde de leve e puxa sua orelha, sem fazer mais nada, enquanto sua saliva escorre pelo rosto dele. Nosso garoto fica genuinamente irritado por ter de suportar tal tratamento,
acreditando ser um homem de honra, embora essa irritação desapareça quando ele pensa que é mais um sacrifício nobre por seu povo. Quanto a Yugi, ela está agindo de forma estranha, se perguntando por que está gostando tanto dessas interações com um humano. A garota está completamente caída por ele, e embora ele esteja sofrendo, o sistema o recompensa, aumentando muito suas estatísticas. Até os orcs ficam constrangidos vendo essa cena explícita diante de seus olhos. Alguns acham que é apenas um método de tortura dela para fazê-lo sofrer antes de morrer. Depois de aguentar tudo isso, Cirrus acha que seus pontos já atingiram um nível suficiente para enfrentá-la. Então, ele reage com sua lâmina quebrada, tentando cravá-la nas costas dela. Mas a princesa demônio é cautelosa, mesmo se divertindo. Rapidamente agarra seu braço, impede o ataque e o segura pelo pescoço. Yugi o esmaga contra a parede mais próxima, fazendo seus servos acreditarem que ela finalmente ficou séria quanto a matá-lo. Com ele preso à parede, ela reflete por um momento, pensando que talvez tenha exagerado. Yugi diz a Cirrus que os humanos insignificantes são muito confiantes ao enfrentar demônios e revela sua intenção de brincar com ele. Ela destrói sua armadura para provar que humanos não são nada sem seus equipamentos. Mas, na verdade, ela está ali babando pelo corpo de Cirrus. Enquanto isso, seus subordinados torcem para que ela o mate logo. Nosso garoto, por outro lado, percebe que está basicamente indefeso se ela atacar. Logo, ele vê sua mão indo em direção ao seu rosto. Sabendo que será perigoso se ela acertar, o cara ora por resistência, porque ela está prestes a drená-lo. Literalmente, ela o imobiliza e faz o que quer com ele, enquanto ele começa a perceber que não tem força alguma para vencer esses monstros. Bella, por sua vez, está completamente confusa, mal conseguindo chamar aquilo de batalha. Enquanto isso, nosso garoto age como se estivesse fazendo um enorme sacrifício pelo bem maior. O cara fica confiante demais e parte para o ataque, acreditando ser hora de elevar seus status ao máximo. E bem, o que acontece a seguir só pode ser descrito pelas reações dos monstros. Vou te dar uma dica. O sistema não deu a ele apenas um, mas dezenas de aumentos de poder de uma vez só. Para deixar ainda mais engraçado, o próprio Rei Demônio aparece na cena e deixa sua espada cair de choque. O cara literalmente roubou sua mulher diante de seus olhos. Até a princesa Yugi fica paralisada ao ver o Rei Demônio ali. Esse feioso é o Rei Demônio Bartley. E por causa de sua presença durante o ato amoroso, o sistema recompensa nosso garoto dobrando todos os seus status. Acho que ser corno tem seus benefícios de certo modo. Bartley libera uma fúria igual a de qualquer homem que pegasse sua mulher o traindo. Yugi tenta explicar enquanto nosso garoto já está pronto para lutar contra o Rei Demônio. Bartley precisa de um Snickers do jeito que está surtando. Ele avança incrivelmente rápido para impedir que o humano continue brincando com sua concubina. O primeiro golpe já lança nosso garoto ao chão, perto de Bella. Ciri se levanta rápido e afirma que ainda pode lutar. Analisando a situação, ele percebe que o poder de ataque do Rei Demônio é alto demais para lidar. Bartley volta sua atenção à princesa Yugi, questionando por que ela ainda se diverte com outros. O rei está furioso, dizendo que ela continua a mesma. Basicamente, ela é de todo mundo. Yugi explode de raiva, jogando toda a culpa nele e perguntando por que ele chegou tão tarde. Até o rei e seus servos ficam chocados com as palavras dela. A princesa continua, dizendo que só exagerou porque Bartley demorou demais, e que ele é o responsável por deixar a situação chegar a esse ponto. Ela está furiosa por ele ter demorado tanto para encontrá-la. A parte mais engraçada é que, embora tenha sido ela quem o traiu, Bartley é quem se sente culpado e começa a se desculpar por ter demorado tanto matando humanos no caminho. Os guerreiros ficam chocados com a generosidade do rei para com sua amante, uma demonstração de afeto nunca vista antes. Enquanto o casal está lá brigando, Cirrus acha que é uma boa oportunidade para cair fora da situação. Então ele pega a Bella e ajuda a se mover. Suas pernas estão fora de combate, então ela precisa de cuidado. Enquanto isso, Yugi ativa o modo vítima e começa a chorar dizendo que o relacionamento deles foi arruinado por causa da interferência de um humano. Percebendo que o humano desgraçado causou tudo isso, Bartley se enfurece e declara que vai matá-lo. No entanto, Yugi o interrompe, agarrando sua perna e declarando que ele é o único que ela realmente ama. Bartley grita com seus servos idiotas que estão assistindo ao drama em vez de capturar os humanos. Um dos guerreiros explica que Yugi ordenou que não interferissem, o que deixa o rei tão irritado que ele usa sua velocidade divina para avançar direto contra Cirrus e Bella. O teto se parte enquanto o Rei Demônio desce para matar o humano que ousou seduzir sua concubina. Bartley lança nosso garoto pelos ares com outro golpe poderoso, jogando-o no chão, ferido, enquanto Yugi observa a luta. Mesmo Cirrus percebe que está completamente superado, e seu corpo já não aguenta os ataques devastadores de Bartley. Sem dúvidas, ele não é páreo para esse cara. O pior é que o rei está prestes a acabar com ele, pronto para cortá-lo ao meio. Afinal, é uma punição adequada por cometer o ato mais hediondo.
Percebendo que não há saída, Sirius implora para que o sistema trave o alvo, que finalmente faz Yugi intervir em seu favor, dando um tapa no rei e desviando seu ataque. Bartley fica, mais uma vez, sem palavras. Enquanto ele fica paralisado, Sirius faz de correr sua missão de vida, fugindo mais rápido que o Flash. Enquanto isso, o rei está lá reclamando como uma criança porque sua concubina o defendeu. O sistema reconhece isso como um golpe crítico no rei e recompensa nosso garoto com um nível grátis. Mas Sirius acha que ainda não é hora de lutar e continua correndo. Enquanto isso, a demônia enlouquece completamente pelo humano, declarando abertamente que quer o corpo dele. Bartley tenta impedi-lo, mas ela se solta e se lança novamente, pronta para se divertir com o humano. A concubina demoníaca se lança sobre ele, acreditando que é hora de abraçar sua liberdade. Ela realmente consegue mobilizar Sirius com um forte impacto, o que provavelmente quebrou as poucas costelas que ainda estavam inteiras. De qualquer forma, com esse ato de amor, Sirius ganha pontos de status, além do fato de estar acontecendo diante dos olhos do Rei Demônio. Bartley aceita completamente a culpa por seus erros e insiste em cuidar do humano pessoalmente em nome dela. Mas Yugi está extremamente hostil e o amaldiçoa, dizendo para ele nem ousar interromper sua diversão. E bem, esse provavelmente foi o maior dano que a Yugi já causou ao Rei Demônio, pois o cara desaba de joelhos em desespero. Bella aproveita para tentar libertar seu amigo do abraço da demônia sem vergonha. Mesmo que nosso garoto diga para ela não se meter, porque é perigoso, a garota de classe D acaba sendo capturada pela cauda da princesa e presa contra a parede. Enquanto isso, Yugi está curtindo o corpo de Sirius sozinha. Ela se pergunta o que está fazendo agir de maneira tão irracional, como se não fosse mais a mesma pessoa de antes. Mas em vez disso, seus pensamentos são tomados por uma sensação de êxtase, fazendo-a saciar sua sede através do humano. Bartley se levanta, sua tristeza agora substituída por raiva e negação, a ponto de se lançar em hipervelocidade para matá-la. Mas antes que a lâmina a corte ao meio, o Rei Demônio para, rugindo que ainda a ama e simplesmente não consegue reunir coragem para dar o golpe final. O cara literalmente desaba, e até o sistema reconhece seu estado mental deteriorado. O processo de autodestruição é iniciado devido à instabilidade do demônio, deixando a princesa Yugi preocupada enquanto o restante dos subordinados foge para salvar a própria vida. A condição de Bartley entra em colapso total e o sistema concede a Sirius uma nova habilidade por atingir o nível 10. Executando um golpe limpo e decisivo no pescoço do Rei Demônio, Ciri marca o abate com o uso de sua habilidade especial chamada Corte Corporal Rápido. O corpo de Bartley tomba no chão, interrompendo a sequência de autodestruição e evitando uma destruição completa. Mesmo com uma lâmina quebrada, nosso garoto conseguiu aplicar um golpe letal graças à sua habilidade. A princesa Yugi, por outro lado, está um pouco desapontada com a forma como o Rei Demônio reagiu e ainda não entende por que as coisas precisavam terminar assim. Falando nele, parece que mesmo depois de ter o pescoço cortado, o cara ainda se jogou sobre ela mesmo na morte. Ele cai sobre o corpo de Yugi, fazendo-a gritar de dor. Isso também ajuda a libertar Bella de sua cauda. O Rei Demônio pede à sua concubina que cumpra a promessa anterior, jurando que ambos morreriam juntos. Acontece que o cara ainda está no modo de autodestruição, enquanto Yugi implora para ser libertada, dizendo que não quer morrer. Descansando no fundo, Sirius recupera o fôlego, se perguntando se acabou de cair no nível mais baixo. O surpreendente é que a gigantesca Yugi foi substituída por uma pequena salamandra. Seu valor mágico caiu para 0 e a garota agora não tem nem 10 pontos de HP. O cara fica pasmo enquanto a mini Yugi rapidamente se esconde em seu bolso. Enquanto isso, Bella se levanta numa pose meio suspeita e pergunta como Sirius está. O sistema confirma oficialmente a derrota do Rei Demônio, permitindo que nosso garoto ganhe acesso ao mapa da masmorra Nia como recompensa. O cara fica pensando se deve ou não analisá-lo. Tudo isso enquanto tem um sangramento nasal, porque Bella está lhe dando uma bela visão ali. Ela sai de cima dele, corada de vergonha, enquanto Sirius abre o mapa e aprende várias coisas com ele. O mapa mostra locais onde é possível coletar recursos e até marca os chefes. Com isso, Ciri nunca mais vai se perder em uma masmorra. Até Bella fica surpresa com o que ele diz, já que não consegue ver a janela do sistema. De qualquer forma, ele a ajuda a se levantar e estão prestes a sair quando o cara sente uma dor súbita dentro do corpo, tossindo um jato de líquido roxo. Seu corpo parece estar sendo afetado por algum tipo de magia demoníaca e sua mão treme de dor intensa. Ciri faz o máximo para conter a dor, que é tão intensa que até um cara como ele se contorce no chão como uma criança chorando. Cortes começam a aparecer por todo o corpo e Bella o abraça, percebendo que precisa ajudá-lo a suportar a dor. Ela sente que o corpo dele está literalmente em chamas, e o resultado é que o dedo mindinho dele simplesmente se dissolve da dor.
Esse é o fim da sequência dolorosa de Sirius, que fica entorpecido e tenta se recompor. Ele finalmente conclui que está bem agora, enquanto Bella fica chocada com o que está acontecendo com o corpo dele e por que seu dedo simplesmente derreteu, o guerreiro revela que é devido aos efeitos de um envenenamento. Vamos voltar 6 meses no tempo e ver o que aconteceu durante uma invasão de monstros na cidade. Ele observava um grupo de monstros enfrentando um herói em batalha, e a luta parecia acontecer por causa de uma caixa especial. Por acidente, a caixa foi cortada pelo monstro, liberando ondas de choque violentas e ensurdecedoras. Infelizmente, Sirius estava perto da área quando isso aconteceu e foi arremessado para longe, em meio às ruínas. A caixa cortada vazou um líquido especial de seu interior, e de repente, o céu ficou vermelho carmesim enquanto uma chuva de sangue começou a cair sobre o chão. O cheiro repulsivo era suficiente para fazer Sirius vomitar. Sem falar do herói, cujo corpo começou a derreter por causa da chuva. O mesmo aconteceu com os monstros, todos sofreram uma dor indescritível. Sirius teve sorte por não ter entrado em contato com a chuva, e apesar de acordar depois sem qualquer exposição direta, acabou recebendo uma condição de envenenamento letal. Os médicos concluíram que ele teria apenas 1 ano de vida, até que a janela do sistema apareceu do nada, revelando que apenas o sangue do deus demônio poderia curá-lo. O sistema pediu sua permissão para um vínculo total a partir de então. E claro, Sirius aceitou, também descobrindo que o deus demônio está na masmorra Nia. No presente, ele descobre que há um antídoto para o veneno em algum lugar dessa mesma masmorra. Mas por enquanto, ele só quer achar um quarto, trocar de roupa e descansar antes da próxima luta. A cena então muda para um grupo de aventureiros que se aproxima de uma sala da masmorra, quando o tanque do grupo sente algo. Um feixe de laser aparece, e por pouco todos não viram churrasquinho. Bem, exceto o tanque, é claro. O vice-capitão da equipe ordena que todos fiquem onde estão para evitar que mais mecanismos ou armadilhas sejam ativados do nada. Então, ficam todos parados ali, como se alguém tivesse perguntado inglês ou espanhol. Seu melhor defensor, o tanque do grupo, foi obliterado por uma única armadilha, então precisam ter cuidado. Infelizmente, não podem usar ninguém como isca para testar novas armadilhas. Ainda assim, isso não significa que o grupo deva recuar de repente. O capitão da cruzada, Cyrus, acredita que devem seguir as regras tradicionais e usar o soldado mais fraco como isca. O pobre coitado é jogado à frente e ordenado a pagar com a vida, encontrando o caminho correto. Ele não pode fazer nada, já que Cyrus o mataria de qualquer forma se desobedecesse. Enquanto o soldado desespera, felizmente Cloud aparece com uma sugestão diferente. Ele tem uma flecha especial que pode explorar o caminho e aumentar as chances de sobrevivência. Mas para seu choque, Cyrus literalmente corta o equipamento ao meio. Pura burrice. Ele não pode fazer nada, já que Cyrus o mataria de qualquer forma se desobedecesse. Enquanto o soldado desespera, felizmente Cloud aparece com uma sugestão diferente. Ele tem uma flecha especial que pode explorar o caminho e aumentar as chances de sobrevivência. Mas para seu choque, Cyrus literalmente corta o equipamento ao meio. Pura burrice. Enquanto o guerreiro de classe D afunda ainda mais no desespero, Cyrus fica irritado com esses brinquedinhos do vice-capitão e afirma que vai matá-lo se continuar brincando. O canalha ordena que o guerreiro D-Rank se levante e comece a explorar. O pobre coitado, tremendo de medo, dá seu primeiro passo. Felizmente, ele ainda não acionou nenhuma armadilha, mas o próximo passo é o mais difícil, porque ele não sabe para onde ir. Enquanto hesita, o líder não lhe dá tempo para pensar e manda seguir em frente. Tremendo, ele levanta a perna e dá mais um passo bem-sucedido. Não sei vocês, mas isso parece um jogo de roleta russa. Cada passo é basicamente a diferença entre a vida e a morte. O cara sabe que no ritmo que vai acabar morrendo. O medo da morte o domina, impedindo-o de continuar. O peso do pavor o faz recuar, virando-se e implorando por uma chance de voltar. Infelizmente, por descuido, ele pisa num ponto que ativa a armadilha, disparando um feixe limpo através de sua cabeça. Os membros do grupo ficam apavorados, pois pela trajetória do raio poderiam ser atingidos de qualquer ângulo. Com o corpo do homem caindo no chão, o líder, Cyrus, ordena que o próximo de menor patente avance, mas para a surpresa deles, a porta se abre sozinha, desviando sua atenção. Da porta emerge nosso garoto, que certamente não esperava encontrar aquele grupo ali. Ah, e lembram do time de isca que desfalaram antes? Pois é, Bella e Sirius eram originalmente os designados para essa função. O choque para o líder é descobrir que ambos sobreviveram e escaparam dos níveis perigosos, o que o deixa fervendo de raiva. O homem não consegue viver em paz. Vamos falar sobre os eventos antes da partida para a masmorra. Ciri foi preso por aparentemente saber informações especiais sobre a roupa íntima da esposa de Cyrus. Pois é, isso é hilário. Parece que a solução do protagonista para qualquer problema é: vou dormir com sua namorada e você vai se arrepender. De qualquer forma, Sirius tentou dar uma explicação esfarrapada, mas dá para imaginar a reação de Cyrus, quase matando o cara por supostamente ter um caso com sua mulher. Sendo um homem de caráter, Sirius declarou valientemente que nunca faria tal coisa. Estava apenas treinando sua percepção visual. Para o espanto de todos, o cara começa a listar as cores das roupas íntimas de cada uma.
A parte mais engraçada é ver os subordinados do capitão passarem de "não, senhor, não mate" para "mate-o agora, senhor, ele é uma ameaça nacional". Tudo porque revelou algumas informações interessantes. Mas Cyrus teve a ideia de colocá-lo no grupo de isca como punição adequada. E bem, foi assim que nosso garoto acabou aqui. E a sua sorte é tão podre que reencontrou o mesmo cara novamente. Cyrus ordena que se aproxime imediatamente. Mas claro, até nosso protagonista entende que é uma armadilha para fazê-lo acionar os mecanismos. O vice-capitão intervém com uma sugestão, acreditando que seria mais sábio seguir o rastro do grupo de isca em vez de agir de forma imprudente. Contador de história. Mas esse capitão cabeçudo provavelmente tem uma pedra no lugar do cérebro, do jeito que rejeita outra recomendação sensata. Ele ainda faz chantagem emocional com Cloud, dizendo que suas ações são apenas pelo bem do time. Cyrus volta sua atenção para o inseto irritante e o manda cumprir seu trabalho. Mas nosso garoto é esperto e decide abrir a função de mapa enquanto começa a andar. Com medo de ser atingido, sabe-se lá de onde, Bella tenta impedi-lo. Mas esse cara sabe o que está fazendo e, graças ao mapa, sabe que está seguro. O resto da equipe de assalto fica chocado com a bravura e a determinação de Sirius. Pelo jeito confiante que ele anda, não acreditam que ele esteja apenas confiando na sorte para sair desse enigma. Siri dá cada passo conforme as instruções precisas do sistema, seguindo em frente. O resto da equipe começa a achar que esse cara tem uma sorte divina ao seu lado enquanto nosso garoto continua andando casualmente, virando e avançando mais. Nenhum momento de hesitação no seu passo, fazendo-o se perguntarem se ele já conhece o caminho. Mas ao mesmo tempo sua classificação medíocre anula essa teoria para eles, mesmo que ela esteja certa. O cara literalmente começa a pular por aí e ainda assim está bem. Siri se desequilibra por um instante, quase perdendo o equilíbrio e ativando o mecanismo. Enquanto isso, o capitão Cabeça de Vento se pergunta por que diabos ele ainda não explodiu. Siri está quase lá, e com alguns passos a mais, ele passa pelo cadáver do isco e chega na frente do capitão. Sua conquista valente de atravessar sem acionar uma única armadilha é altamente respeitada pelo grupo. Siri diz que é resultado de seu treinamento e declara que são inocentes. Mas Cyrus ainda não terminou e quase corta o pescoço dele questionando como alguém conseguiu uma sorte dessas numa situação dessas. Ao mesmo tempo, ele nomeia com esse garoto como o batedor da missão, por causa de sua performance agora. A aparição repentina de um cogumelo Kale surpreende o protagonista. Esses cogumelos são conhecidos por causar enjoo em humanos, mas são seguros para monstros. Sir percebe que o pequeno salamandra dentro de sua armadura deve estar com fome, então ele cuidadosamente colhe alguns. Encantado com o cheiro, Cyrus percebe o ato e pergunta o que diabos ele está fazendo. Ele arranca o cogumelo da mão dele e enfia na boca, revelando que o grupo está de estômago vazio há um tempo. Enquanto mastiga, o líder arrogante o lembra de que ele não pode fazer o que quiser. Siri simplesmente informa que não há armadilhas problemáticas atrás da porta, então eles podem avançar com segurança. Mas o líder quer que ele faça o trabalho sujo de abrir a porta também, acreditando que seria um grande risco se sua equipe apenas entrasse e algo ruim acontecesse. No fim, nosso garoto é quem tem que abrir a porta da masmorra, fazendo Cyrus alertar os membros da equipe para ficarem atentos a qualquer coisa. Mas enquanto empunha sua espada, um desconforto estranho começa a crescer em seu estômago. Esse cara se deu mal. Siri abre completamente a porta e aparentemente nada acontece, mas o grupo está preparado para tudo. Enquanto Cyrus está ali fazendo uma cara de dor, liberando um gás mortal de onde você já sabe, nosso garoto avança e ainda não morreu. Então Cyrus se pergunta o que está vendo, enquanto tenta segurar e questiona por que seu estômago o traiu nesse momento. Contador de história. A ficha cai e ele percebe que foram os cogumelos que causaram sua ruína. Enfim, nosso garoto diz que o lugar está cheio de armadilhas e sai correndo, sabendo que o resto terá que acompanhá-lo, o que resultará em um tormento ainda maior para o palhaço que comeu os cogumelos. O resto do grupo começa a correr, sem nem saber o motivo. Cyrus está literalmente à beira de explodir e solta outro gás mortal. O engraçado é que seus companheiros acham que vem do chão da masmorra e que o fedor vai matá-los. Envergonhado ao extremo, o cara grita para todos correrem ou morrerão. Depois da pequena maratona, o líder confronta Cyrus sobre os cogumelos, perguntando se isso era algum tipo de plano elaborado vindo do Dank. Mas nosso garoto é mestre da manipulação, desviando tudo com maestria. O pobre Cyrus nem consegue explicar a situação direito. Um dos membros prepara um lugar confortável para o capitão sentar, mas claro que ele não consegue, ainda mais nessas circunstâncias. O cara fica motivado e diz para todos continuarem andando. Por fim, ele coloca a lâmina no pescoço de Cyrus, declarando que o executará pessoalmente se ele ousar fugir de novo. De qualquer forma, eles continuam a navegação pela masmorra, evitando cada armadilha graças à ajuda de nosso garoto. Sem que saibam, porém, há um dragão adormecido que desconhece a invasão humana em seu domínio.
Ciri continua liderando, mas há vários monstros espionando os humanos. O líder tem estado extremamente atento, percebendo que ainda não encontraram nenhum monstro ou armadilha até agora. É quase como se Cyrus conhecesse o lugar por dentro, o que parece impossível de admitir. Mas até ele sabe que, por mais fraco que nosso garoto seja, ele não poderia ter chegado ali sozinho antes. De qualquer forma, Cyrus aponta para a sala do chefe logo à frente, o que significa que seu valor como guia acabou, pois o líder o vê apenas como um obstáculo. Notando um grande espinho no teto, bem acima da cabeça de Cyrus, o capitão sorrateiro ativa sua habilidade de espada e libera uma onda concentrada de mana, cortando o espinho e fazendo-o cair sobre onde o garoto está. O canalha acha que é um gênio por ter encenado esse acidente, mas para seu choque, antes que o espinho atingisse, um rabo de escorpião o intercepta e ataca diretamente o capitão. O monstro blindado desce, causando o colapso do local e separando Cyrus do resto do grupo. O líder safado tem sorte de reagir rápido e sobrevive, mas nosso garoto não teve a mesma sorte, acreditando que sua vida acabou. Então, uma voz o chama, avistando um humano. O monstro tem aparência feminina, mas logo expressa seu nojo por humanos. A mulher, chamada Sadiel, diz que é repugnante ver um humano ali perto dela. O monstro, um escorpião marionete de nível B+, pertencente a Sadiel, está diante de Cyrus e sua equipe. Tyr grita para todos se prepararem para a batalha, enquanto Bella está tensa porque mal consegue levantar a espada que recebeu. Tyr ordena que os tanques avancem e bloqueiem os movimentos do monstro, sem deixá-lo passar. Os tanques se posicionam à frente com seus escudos erguidos. Então, Tyr instrui os arqueiros a dispararem rapidamente por trás, aproveitando a distração. Eles seguem a ordem e atiram flechas no monstro. As flechas o atingem, e Tyr ordena que continuem atirando. Mas o monstro ruge alto, liberando uma força que repele todas as flechas. Todos têm dificuldade para se manter de pé, e Tyr fica chocado que apenas o poder bruto do monstro anulou todos os ataques. De repente, Cyrus grita perguntando por que estão parados feito estátuas e que não devem temer a aura do monstro. Ele tenta motivá-los, dizendo que é apenas um monstro e podem vencê-lo facilmente. Enquanto isso, Cyrus ouve outra voz e se pergunta se vem de outro monstro. Do nada, um rabo de escorpião ataca Cyrus, mas ele desvia, confuso. O escorpião avança novamente e ele desvia outra vez. Então ele para e diz ao escorpião para provar seu punho com 3.190 de poder de ataque. Com um único punho, o corpo do escorpião marionete é perfurado e lentamente todas as suas partes explodem e se espalham. Sadiel fica impressionada ao ver que Cyrus destruiu uma de suas marionetes com um simples golpe. Naquele momento, Cyrus percebe que o antídoto que pode curar seu veneno está na sala do chefe à frente. Contador de história. Ele decide não desperdiçar energia em batalhas inúteis e planeja usar o mapa para fugir. Sadiel se aproxima e diz que não importa, pois ela pretendia descartar tudo que fosse tocado por humanos imundos. Ela conta que usava o monstro para distorcer seu rosto, mas agora teria que fazer isso pessoalmente. Vendo Sadiel, ele fica atordoado. Mais uma vez é uma mulher monstro. Ciri responde que sua cabeça não é um melão para ela arrancar facilmente. Sadiel retruca que jamais tocaria um corpo humano nojento com as próprias mãos. Ela explica que, embora pudesse lidar com humanos de fora apenas com as mãos, ela na verdade as usa para controlar os escorpiões marionetes com fios. Ela diz a Cyrus que vai lidar com ele primeiro e depois matar os outros humanos. Cyrus grita furioso que é um herói e proteger a humanidade é seu dever, mesmo que isso custe toda a sua força. Sadiel o ataca, perguntando se isso é verdade. Ela segura sua cabeça com uma perna e o derruba. Nesse momento, o sistema de Cyrus é ativado e o alvo é bloqueado em Sadiel. Ela diz que homens que superestimam suas habilidades não significam nada para ela. Enquanto isso, o escorpião marionete para de lutar. Tyr comemora, dizendo que a cabeça do monstro ficou vermelha, sinal de que seus ataques funcionam. Sadiel comenta que o fato de ele ter chegado ali já é impressionante para um humano, mas é isso. O Lord Na odeia quando humanos invadem sua sala. Nesse momento, ela coloca a segunda perna no rosto dele, mas Ciri sabe que o monstro é forte demais. Ele percebe que não pode deixá-la sair dali, precisa detê-la.
Então ele inclina a cabeça para trás e morde o pé dela com raiva. Sadiel grita enojada, dizendo que é repugnante ele fazer isso. Enquanto isso, Bella percebe que Sirius não se move há muito tempo e decide tirá-lo dos escombros. Ela chama Tyr e pede cobertura, correndo antes que ele possa reagir. Correndo, ela torce para que Sirius esteja bem. O escorpião tenta atacá-la, mas Tyr bloqueia com a espada, mesmo com dificuldade. Bella acredita que Sirius está bem, afinal é um herói, e que pedras não o derrotariam. Do outro lado, Sadiel perde o controle por ele lamber seu pé, o que a deixa enojada. Cir finalmente se liberta do golpe. O sistema informa que ele não pode usar a habilidade de morte instantânea sem uma arma. Frustrado, Sirius pensa que devia ter trazido uma. Sem opção, ele ataca com as mãos. Ele tenta socar Sadiel, mas ela desvia e o chuta no rosto, achando a textura macia. O chute o lança contra as pedras. Sadiel comenta que é muito confortável chutá-lo. Sirius não responde, e Sadiel, confusa, decide derrotá-lo rápido, antes que outros humanos invadam o salão do Lord Na. Ela pega o rabo do escorpião quebrado e tenta atacar, mas Sirius desvia graças à sua agilidade. Ele concentra energia mágica na mão e corta o rabo ao meio, mas era uma distração. Sadiel aproveita e prende seu rosto com as pernas novamente. Embora diga que vai esmagá-lo, sua expressão parece indicar outra coisa. Sadiel promete não soltá-lo dessa vez e estrangulá-lo com os pés. Cir segura suas pernas, determinado a mostrar seu poder. Assim que ela toca, ela sente algo estranho e pula para trás. Mas logo pisa no rosto dele, gritando para não tocá-lo com mãos sujas. Ela usa os pedaços do rabo cortado para prender suas mãos. Cir fica chocado com a força dela e incapaz de escapar. Ela então colocou novamente os pés no rosto dele, dizendo que iria esmagar seu rosto. Mesmo enquanto ela o esmagava, os poderes de Sirius estavam aumentando. Enquanto isso, Sadiel estava se sentindo muito bem enquanto colocava os pés em seu rosto. Quando o valor de agitação chegou a 66%, ela disse a Sirius que os humanos nasceram para serem pisoteados sob seus pés. Mas ela estava tremendo, e por causa disso, o monstro fantoche lá fora que lutava contra Sirius e os outros também estava tremendo. Ao ver isso, Tyr disse alegremente que o monstro havia começado a perder o equilíbrio. Então, eles deveriam se manter firmes, pois estavam prestes a vencer. Do outro lado, Sadiel estava se divertindo, sentindo-se incrível. Enquanto isso, Bella estava correndo em direção ao muro de pedras quando a cauda do escorpião estava prestes a atacá-la. Tyr viu isso e tentou avisar Bella, mas já era tarde demais. Ela foi atingida pela cauda e arremessada, colidindo com as rochas. Do outro lado, Sadiel estava tocando Sirius em lugares inapropriados, e ele gritava, pedindo que ela não o tocasse ali, pois não era permitido. Perto de Sirius, a cauda estava vindo em sua direção, e ele se preparou para bloqueá-la. De alguma forma, conseguiu desviar, com a ajuda de sua espada, mas ele percebeu que, mesmo a uma distância tão longa, a cauda ainda conseguia perfurar a parede. O que significava que o nível do monstro havia ultrapassado o de um monstro de elite. Lá, Sadiel estava sentindo tudo muito macio e espesso, e o valor de agitação havia chegado a 95%. Por outro lado, Sirius estava prestes a ser atacado pelo fantoche escorpião, e quando percebeu que o golpe vinha por trás, já era tarde demais. Ele notou que a princesa do escorpião estava vindo, mas, por estar atrasado, não conseguiu se defender. No entanto, para seu alívio, do outro lado, Sadiel ficou completamente agitada e começou a agir de maneira muito estranha, como se estivesse sendo seduzida. Por causa disso, o monstro escorpião também se contorceu e parou. Sirius ficou surpreso ao ver que o ataque havia sido bloqueado, mas percebeu que o monstro estava uivando de um jeito muito estranho. Vendo o monstro tão inquieto, Sirius achou que seria sua chance perfeita. Então, ele usou seu ataque, golpe cortante do tigre rugidor, no fantoche escorpião. E o fantoche foi lançado longe, caindo no chão. Ao ver isso, todos ficaram felizes e começaram a elogiar Sirius por seu poder, pois com um único golpe, ele havia eliminado aquele monstro com facilidade. Por outro lado, o valor de agitação estava em 98%, o que explicava o comportamento estranho de Sadiel. Nesse momento, o monstro começou a vomitar, e ao ver isso, todos pensaram que o ataque de Sirius havia sido tão poderoso que fez o monstro uivar de dor. Eles o elogiaram, reconhecendo que, com ele por perto, não precisariam se preocupar com nenhuma besta mágica que aparecesse. Até o próprio Sirius ficou imaginando que o fantoche escorpião não parecia ser tão forte, já que ele conseguiu derrotá-lo facilmente. Por outro lado, algo aconteceu com Sadiel, e o monstro começou a se mover novamente, deixando todos tensos, já que ele ainda não havia sido completamente derrotado. Então, Sirius pediu para todos se afastarem e deixarem que ele cuidasse do fantoche escorpião.
Ele queria que todos testemunhassem o verdadeiro poder de seu capitão. Sadiel estava tensa, se perguntando o que diabos havia acontecido com ela e por que estava fazendo algo assim com um corpo humano. Decidiu que precisava manter a calma. Do outro lado, Cyrus se perguntava o que fazer, já que o corpo dela era tão resistente, especialmente as pernas, e se continuasse daquele jeito, ela o drenaria completamente. Então Cyrus gritou que nunca se submeteria a ela. Mas ela empurrou a perna dentro da boca dele para silenciá-lo, gritando para que calasse a boca, pois não queria ouvir sua voz. Cyrus estava tendo uma sensação semelhante à que teve com Yugi, sentindo que estava sendo manipulado pelas garotas. Mas nesses momentos, seus poderes estavam aumentando rapidamente, ganhando mais de 2.000 pontos a cada vez. Do outro lado, o fantoche escorpião lutava contra Cyrus, mas devido a Sadiel ser seduzida e perdendo o controle, o monstro não lutava com força total. Cyrus percebeu que o monstro estava enfraquecendo, então ele usou seu ataque furacão sagrado cortante, e o monstro caiu. Todos ficaram felizes por Cyrus ter usado seu golpe característico para derrotar o monstro. Mas então perceberam que o monstro ainda rugia sem parar. Murmuraram que Cyrus era tão forte que havia espancado o monstro até deixá-lo inconsciente, fazendo-o rugir descontroladamente. Cyrus então comentou que o monstro não passava de um saco de pancadas diante dele. Até Tiair elogiou Cyrus dizendo que ele era tão poderoso que derrotou o monstro com um único golpe. Do outro lado, a defesa de Cyrus aumentou em 3.340 pontos e sua agilidade em 4.310 pontos, tornando-o muito mais poderoso. Sadiel estava aproveitando o momento, mas de repente ouviu a voz de seu senhor, Ney, perguntando por que estava tão barulhento lá fora. Ao ouvir a voz, ela ficou tensa e pulou de cima do corpo de Cyrus. Ela recuou nervosa, se perguntando se aquilo havia acabado. Por um momento, ela realmente havia esquecido a ordem de Lord Ney. Precisava rapidamente eliminar os imundos humanos e compensar seu erro. Por fim, o poder de ataque de Cyrus aumentou em 10.000 pontos. Ele ficou tão poderoso que emanava uma aura assassina e perguntou a Sadiel se ela ainda queria continuar brincando com ele. Sadiel ficou tensa ao ver o clima em volta dele, completamente diferente de antes. A presença fria e opressora de Cyrus era como a de Ney-sama. Ela se perguntou se teria que lutar contra alguém como ele. Vendo sua intenção assassina, ela fugiu. Cyrus ficou confuso sobre por que ela fugiu e se deveria ir atrás dela. No entanto, decidiu deixar pra lá, pois seu objetivo era obter o sangue do deus demônio na sala do chefe. Seria melhor não gastar energia física, já que Sadiel já havia drenado boa parte de sua força. Do outro lado, enquanto todos elogiavam Cyrus e sua bravura, Bella corria nervosamente em direção às muralhas de pedra para encontrar Cyrus. Mas antes que pudesse alcançar a parede, viu alguém quebrando-a com as pernas. Quando Cyrus saiu, ficou surpreso ao ver Bella. Bella perguntou se ele estava bem e se não havia se machucado. Cir respondeu que estava completamente bem, mas Bella, ainda observando, notou que ele estava coberto de poeira. Ela expressou preocupação, dizendo que, embora não parecesse por fora, poderia ter ferimentos internos. Chegou até a sugerir que deixasse a equipe médica examiná-lo. Cyrus riu e respondeu que estava realmente bem. Então Bella disse que se sentisse mal, deveria avisá-la imediatamente. Cyrus respondeu simplesmente tudo bem. Contador de história. Enquanto isso, Tyr tremia de raiva, aparentemente guardando algo em seu coração em relação a Bella. Cyrus pediu que todos o ouvissem, dizendo que a partir daquele momento seguiriam atrás dele, pois queria que testemunhassem sua verdadeira força, já que ele iria derrotar o chefe sozinho. Ao ouvir isso, todos ficaram admirados e começaram a elogiar o poder de seu capitão. Cyrus ficou eufórico, pensando que o nível de perigo da masmorra certamente não era C-Ranking, provavelmente era no máximo D-Ranking. Assim, quando voltasse à guilda e relatasse suas conquistas, certamente ganharia uma promoção, o que seria uma grande vantagem para ele. A cena então mudou para o quarto de Lord Nai, onde Sadiel contou a Nai que havia um humano muito poderoso lá fora. Ela não sabia qual método ele usou, mas sua força, antes fraca, havia aumentado a um nível inimaginável em um instante. Ela pediu que Nai fosse mais cautelosa ao enfrentar aquele humano. Com uma voz estranha, Nai perguntou a Sadiel qual era a ordem que havia lhe dado. Tensa, Sadiel respondeu que a havia instruído a guardar a porta e não deixar nenhuma criatura entrar em seu quarto. Ao ouvir isso, Nai perguntou furiosamente se ela sabia disso, e então, o que diabos estava fazendo lá fora com aquele humano? Sadiel ficou nervosa e estava prestes a responder. Mas antes que pudesse, Nai a atacou. Uma grande explosão ocorreu atrás dela e o raio de luz atravessou seu corpo, derrotando-a instantaneamente. Nai gritou que não queria ouvir suas desculpas patéticas. Depois disso, Nai a ergueu com magia e a jogou sobre os corpos de muitos monstros e humanos, dizendo que ela deveria apenas virar lenha. Naquele momento, Sadiel murmurava que ainda não queria morrer. Quando Sadiel foi arremessada sobre os cadáveres, surgiu um tanque com uma substância líquida verde dentro. Nai comentou que depois de tanto tempo havia finalmente terminado de usar milhares de humanos e monstros como combustível e que o sangue do deus demônio finalmente começara a ferver. De repente, alguém arrombou a porta do quarto de Nai. Ao ouvir o som da porta sendo quebrada, Nai se virou e perguntou quem era o idiota corajoso o bastante para pisar em seu quarto. Cyrus respondeu que era ele, seu papai, que veio acabar com ela. Cyr viu o sangue do deus demônio e sua irmã lhe disse que aquele sangue poderia eliminar as toxinas do seu corpo ao ser consumido.
Nai perguntou a Cyrus se ele era o humano poderoso que Sadiel havia mencionado. Cir também se perguntou se aquele sangue verde era o mesmo que poderia desintoxicá-lo. Cyrus então pediu que todos o ouvissem, dizendo que ninguém deveria agir sem sua ordem, pois ele queria enfrentar sozinho o chefe da masmorra de Rankin Sea. Todos começaram a torcer para que Cyrus derrotasse o chefe, mostrando o poder dos humanos e do que eles eram capazes. Cir ficou maravilhado ao ver que o objeto colocado sobre aquela plataforma realmente era o sangue do deus demônio. Enquanto isso, Cyrus corria em direção a Nai para derrotá-la, e todos os outros o aplaudiam. Ao se aproximar, Cyrus faltou no ar e disse a Nai para sentir seu terror. No entanto, Nai apenas usou o polegar para contra-atacar. E rapaziadinho, o vídeo infelizmente chegou no final. Espero que vocês tenham gostado. E tropa, infelizmente ainda tô com problema no meu fone, então os vídeos ainda continuarão com voz de ar até eu resolver. E você pode me ajudar deixando seu like, comentando no vídeo e se inscrevendo, é claro. Não esquecendo também de compartilhar. E se você quiser ajudar mais ainda, você pode vir mesmo no canal. Enfim, tropa, tamo junto, valeu e fui!